Rapaziada, a renovação de Maicon divide opiniões, hein? Vamos trocar uma ideia? Pô, vocês vão entender essa intro, tá? Vamos lá, começou oficialmente 2025, né? Ah, vá. Verdade. Rapaziada, período aí de contratações, dispensas, empréstimos, e a notícia da vez aí é a renovação do empréstimo de Maicon. Então eu vou dar a minha opinião, né? E gostaria de pedir para vocês aí também comentarem o que vocês acharam dessa situação, tá, rapaziada? Então seja bem-vindo ao canal. Não conhece o trabalho, assista o vídeo, se curtir, deixa o like e se inscreva aí. Pretendo fazer todos os pós-jogos do Coringão aí, como foi no ano passado, né, rapaziada? Eu não perdi um jogo, hein, velho? Ainda tem dia que eu fiz dois, ainda que eu fiz pro Cross lá também, rapaziada. Então se inscreve aí, tá? Vídeo patrocinado pela Mais Ágil, fixado no primeiro comentário. O link tá na descrição pra você que tá precisando adiantar o FGTS e não sabe como. Chame os caras, troque uma ideia, faça a cotação e até 24 horas eles depositam o dinheiro na sua conta. Então chame os caras aí da Mais Ágil. Galera, o Maicon, a notícia é que saiu no GE. O meu timão aí já replicou também. Renovou o seu empréstimo, dessa vez até o final de 2025. E eu já começo assim com a pergunta para vocês pensarem, né? A pergunta é a seguinte, rapaziada. Se ele fosse um jogador tão importante assim pro Shakhtar, você acha que novamente os caras iriam aceitar o empréstimo do atleta? Vamos lá, 22, 23, 24, ele vai pro quarto ano emprestado do Shakhtar pro Corinthians. Pro quarto ano consecutivo, rapaziada. Então assim, é uma pergunta assim a se fazer, né? Será que ele está fazendo falta ao time da Ucrânia? É uma pergunta, rapaziada, para vocês pensarem. Assim, cara, é um pouco complicado porque a gente fica muito Maicon. Vamos lá, vamos tentar estrinchar aqui. 27 anos. Maicon, jogador de 27 anos. É jovem. É jovem, pô, 27 anos. Você vai falar, pô, um volante do que já apresentou um dia o Maicon, só 27 anos. Pô, é interessante a gente ter um cara assim no elenco. Um cara que às vezes fez até primeiro volante, pode sair jogando, tal. Normalmente é um segundo volante. Nessa formação, nesse losango do Ramon, que deu muito certo, pode jogar ali saindo pela esquerda, pode também de repente fazer do outro lado. Repito, primeiro volante. É um cara que dá opções. O problema é que, apesar do Maicon já ter apresentado um dia um bom futebol e ser um cara jovem, o Maicon tem um histórico absurdo de lesões. O Maicon ficou mais de 9 meses, 10 meses fora de combate nesse 2024. E você ter um jogador como o Maicon pagando uma bala e o cara não atuar... Eu até tive o trabalho de abrir aqui, ó, o histórico de lesões, segundo o Transfermarkt do Maicon pelo Corinthians, né? Em 22, ele teve uma lesão na coxa, 35 dias fora. Depois em 20... Daí ele volta dessa lesão da coxa e já engata uma fratura no pé. 65 dias, em 22 ainda. E aí, em 24, ele tem a lesão aí da coxa, 43 dias fora, uma lesão na coxa em março, né? E aí ele volta dessa lesão na coxa, que foi justamente ali que eu falei, pô, não dá mais. Porque ele volta da lesão da coxa e tipo uma semana depois ele rompe o ligamento do joelho e fica aí os 9 meses fora. Cara, o jogador quer ele passar por uma situação dessa? Obviamente não. A gente tem empatia, a gente tem, pô, o cara tá ali, eu ganho a pão dele, ele tá ganhando do mesmo jeito. Cara, quem gosta de futebol... Eu falo por mim mesmo que eu tenho sofrido muitas lesões ultimamente, e lesões crônicas, né? Coisa que não tem mais conserto. Ah, mas você não é profissional e tal. Eu tô dizendo que eu adoro jogar futebol. Isso me faz muita falta. E eu ter essas lesões, que algumas irreversíveis, é muito complicado pra mim. Porque eu tenho que me habituar e tal, e eu sei que vai chegar uma hora que não vai dar mais pra jogar. Mas é aquilo de sentir falta. O Maicon é um cara que ele tá tendo o ganha-pão dele ali, tá pingando mesmo machucado. Só que passa, pô, você acha que o cara não tá ali, pô, eu quero jogar, eu quero ser útil pro time, eu quero, pô, ser importante pra um clube, porque o clube Maicon foi revelado no Corinthians, tal, então tem muitas coisas envolvidas. O cara, ele não é culpa dele as lesões. Só que assim, a gente tem que olhar o lado do jogador, mas a gente também tem que olhar o lado do torcedor. A gente vai ficar com um cara que, pô, ele vive contundido, cara. Ele vive machucado. Não adianta você ter ali um Ronaldo fenômeno se o cara não joga.
Você entendeu? Tem que ter um cara, tem que ser útil. Mil vezes um cara ali que é mais limitado, mas está sempre à disposição do elenco, ou um cara que é craque e tal e não joga. E eu tô fazendo uma comparação, mas nem tô usando nomes, porque não é o caso do Maicon também. E agora a gente vai entrar na questão de atuações. O Maicon, cara, vamos aí, como eu falei, 22, 23, 24. 24 nem jogou direito ali, mas assim, desses anos que ele está emprestado ao Corinthians, teve alguma sequência longa de boas atuações? Longa que eu tô falando é 10 jogos, cara. Teve uma sequência de 5, 10 jogos que o Maicon encheu os olhos da torcida? Não, não teve. Ele teve lampejos em algumas partidas. Eu lembro de uma partida contra a Portuguesa, se não me engano, ele fez 2 gols e tal. Ele teve até, nesse retorno, ele teve até algumas partidas no começo ali interessantes e tal. Mas é um jogador que mesmo estando em condição de jogo, mesmo estando 100%, ele estava ali atrapalhando, para falar a verdade. Eu lembro de muito pós-jogo que eu fiz, eu lembro até de um vídeo específico que eu fiz na época, que muita gente estava criticando alguns atletas ali, Yuri Alberto, tá? A galera tava pegando mais no pé dos caras que estavam realmente abaixo, só que muita gente estava ali meio que... não estava enxergando o serviço do Maicon no clube. Eu lembro que eu fiz um vídeo só sobre isso. Falei, galera, muita gente criticando os caras, só que vocês não estão entendendo que o Maicon tá ali e ele tá enganando. O time não tem saída de jogo porque o Maicon não tá conseguindo sair com a bola dominada, não tá conseguindo levar a bola para ataque. O Maicon tá jogando de segundo volante. Então, muita gente não tá enxergando isso aqui. Eu lembro que eu fazia muitas críticas ao Maicon. Então assim, a gente vive muito daquele Maicon de 17 que jogou pra caramba tal, e a gente 18 tal, e a gente fica, pô, e aí, será que pode recuperar por ele ser novo tal? Só que assim, aquele Maicon rendeu no retorno ao Corinthians? Eu não vi. Pode ser que nessa renovação aí o cara possuma ser titular, o Corinthians precise vender o bidon pra fazer uma moeda, o Maicon entra e pô, ele e o Carrillo ali, pô, os caras bagaça no meio campo, pô, beleza, pode ser. Mas assim, falando por momento, é um jogador de muitas contusões, né? Vive machucado e oscila quando joga. Tem partidas boas e tem partidas horríveis. Aí teria que ver a questão de valores. E aí que eu entro nessa questão, porque aí sim divide opiniões. Porque reza a lenda, mas aí teria que ter acesso aos valores. Reza a lenda, o Corinthians teve essa renovação de empréstimo aí de graça. O Corinthians não pagou ao Shakhtar para renovar. Essa informação, galera, é do meu timão que pegou no site do GE, tá? Então a informação é que a renovação do contrato é de graça. O Corinthians não paga pela renovação do empréstimo junto ao Shakhtar. Aí você fala, pô, o Maicon é um jogador caro. E nessa mesma reportagem diz que o Maicon aceitou reduzir o seu salário para ficar mais um ano no Corinthians. Então, assim, mas aceitou reduzir quanto? De quanto que era o salário do Maicon? O salário do Maicon era de 1,5 milhão e reduziu para 1 milhão? É muito. Vou entrar na mesma questão que eu falei lá do Romero e do Davi Luiz, que eu coloquei ele exemplo. 200 por mês tá bom. Mais que isso, que eu sei que não. Pra mim, eu não renovaria com o Romero. Essa é a minha... O Maicon, por ser mais novo tal, vamos pôr aí, vamos chutar um pouco mais que ele machucado tal, acho que uns 350. Como eu sei que é mais que 350, eu não renovaria com o Maicon. Ah, mas é de graça. Mas aí você tá pagando 350 num cara... 350 seria para até 350 eu renovaria. Vamos, o Maicon deve estar mordendo uns 700 barão. Vai, com redução e tudo, uns 700 barão. E aí você vai estar pagando 700 conto num cara que ele tem que ser titular, velho. Ele tem que jogar 9 de 10 jogos. Ele tem que estar jogando. E desses 9 que ele jogar, 7 ele tem que estar jogando voando, velho. Para o cara receber 700 barão por mês. E não é o caso. Porque a gente vai ter um jogador que tem muitas lesões, apesar de novo, ele tem muitas lesões. Vai chegar nos 30, ele não vai aguentar mais jogar, cara. Porque a tendência é cada vez mais aumentar essas lesões. Isso aí é lei da vida, cara. Você entendeu? O corpo do cara vai ficando cada vez mais... Mas como eu disse, o meu exemplo, cada vez mais vai rumo um lugar, escangalha outro. E é assim que acontece, porque a gente vai ficando mais velho, entendeu? O tendão vai ficando pior, tá? Enfim, acontece. Então se o cara tá sofrendo com lesões com 25, 26 anos, quando ele chegar com 30 ele não aguenta mais jogar. Mas vamos supor que ele continue, que ele pegue uma sequência sem lesões. Ainda assim o Maicon atuando, o Maicon dentro de campo não é um cara que vale 700 mil. Pelo menos pra mim. O Maicon, nessa versão que o Shakhtar liberou pro Corinthians,
Não é a mesma versão do campeão brasileiro que o Corinthians renovou. Não vale 700 mil. Não vale. E aí entra naquela velha. O Corinthians está liberando o Fagner, liberou o Cássio, Gil, tal. Só que a gente tem que liberar, parar com esse negócio de gratidão. O cara foi bem, mas não está mais. O Michael foi bem, a gente é grato, tudo, mas ele não rende mais. Você entendeu? Eu não renovaria com o Michael. 350, como eu sei que não é, até 300 pau assim, eu renovaria, de graça, né? Igual foi aí. Eu deixaria ele no elenco ali e tal. Mas, enfim, como eu sei que é mais que isso, não acho interessante o Michael no Corinthians. Mas é um cara assim que renovou, é um cara ainda que tem margem pra entregar alguma coisa, vai. Dá pra entregar alguma coisa, não vamos ser hipócritas. Eu não renovaria, eu fico meio descrente. Mas assim, é um cara que pode ser que ainda tenha algo a entregar pro Corinthians em um time arrumado. Em um time arrumadinho. Ramon Dias achou formação, tal, todo mundo voando. Pode ser que o Michael entregue alguma coisa legal ali sim. Mas vai depender muito do condicionamento físico dele, que não é culpa dele. Que não é culpa dele, né? Mas enfim, boa sorte ao Michael, já que ficou. A gente vai torcer muito para que ele dê certo aí, finalmente dê certo nesse retorno ao Corinthians. Demorou? Forte abraço, tamo junto. É nóis.